Olá, boa noite. Chegando aqui como Helena para apresentar a vocês um pouquinho de uma conversa muito boa que terei com a doutora Cristiane Melo de Bona, promotora de justiça aqui da comarca de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos. Já chamo Cristiane. Vou colocar aqui o tema da live. Vocês vão ver que eu vou estar olhando um pouquinho para baixo. Já convido a doutora Cristiane. Que presenças maravilhosas. Doutora Ana presente, bem-vinda. Aqui. Boa noite, Ana. Ai, que lindo. Quantas pessoas, quantas mulheres, quantas presenças maravilhosas. Deixa eu aguardar. Acenando para todos. Boa noite. Powers estão presentes também. Aqui. Cris, deixa eu te achar. Aqui, te convidando. Chegando, oi, doutora, bem-vinda. Obrigada, boa noite, Ana. Boa noite, que maravilha ter sua presença, poder contar com essa presença e falar um pouquinho desse olhar, uma promotora de justiça que com certeza tem muitas demandas, escuta muitas mulheres, escuta muitas famílias, né, que vivenciam infelizmente, a violência doméstica em seu lar, e estamos aqui para te ouvir e debater sobre esse assunto que também, infelizmente, devido ao isolamento social, muitos conflitos estão aumentando e as notícias trazem também que a violência doméstica aumentou. Então, doutora, gostaria que se apresentasse e posteriormente já começássemos o nosso debate aqui, a nossa conversa. Ótimo, bom te ver, Luciana. Saudação, primeiro a quem está nos assistindo, a ti, as pessoas que vão ver posteriormente esse nosso vídeo pelo IGVT. Isso. E meu agradecimento pelo convite para falar sobre essa matéria que eu tenho tanto apreço e para falar contigo, que é uma profissional que eu admiro muito, que deixou muitas saudades aqui em Santa Rosa, então é uma satisfação estar conversando contigo, realmente. Tá? Ai, gratidão. Como tu já referiste, sou promotora de justiça há 18 anos. Ingressei no Ministério Público do Rio Grande do Sul em 2002. Iniciei minhas atividades numa comarca bem pequenininha do noroeste do Rio Grande do Sul, chamada Campina das Missões, que foi onde nos conhecemos e eu tive a grata felicidade de trabalhar contigo um tempo. E permaneci em Campina das Missões fazendo uma espécie de clínica geral, né? Uma atuação de todas as áreas dentro do Ministério Público, civil, crime, infância e juventude, ambiental, até ser promovida para Santa Rosa no ano de 2011, onde eu assumi a segunda Promotoria de Justiça Criminal, que tem atribuições para crimes comuns, roubo, tráfico, furtos, crimes comuns como um todo, e com exclusividade os crimes de violência doméstica contra a mulher abrangidos pela Lei Maria da Penha. Então, desde 2011, eu me encontro trabalhando nessa temática com exclusividade aqui na nossa comarca, que é uma comarca de nível intermediário, né? Uhum. Como eu falo, Campina das Missões para mim foi uma grande escola, né? E por mais que
por vezes a gente não tem a violência doméstica como panos de frente, ele muitas vezes é panos de fundo, de muitos problemas emocionais que chegam ao consultório, e acredito que também pode ser panos de fundo para muitas questões que envolvem, né, e que chegam também ao Ministério Público. Eu atuei em Santa Rosa, numa casa de acolhimento, né, de crianças e adolescentes. Eu falo que a grande maioria dessas crianças que vieram a ser acolhidas vieram também devido a relacionamentos abusivos vivenciados no lar, né? Então é importantíssimo falarmos que a violência doméstica, ela nem sempre vai chegar à frente apenas com a mulher sendo violentada, né? Mas existe toda uma família que é atingida no momento que ocorre a violência doméstica, né? Com uma mulher como vítima. Falando inicialmente em Campina das Missões, quando eu assumi lá em 2002, nós não tínhamos os mecanismos de proteção que nós temos hoje, que a Lei Maria da Penha surgiu em 2006. Então, naquela época, quando nós trabalhamos juntas, nós tínhamos como proteção às mulheres o Código Penal, a legislação comum, que tratava a violência de gênero da mesma forma que tratava a violência urbana e outros tipos de violência, né? Então, depois, dentro da Lei Maria da Penha, a nossa situação também enquanto profissional do direito e profissional que trabalha com essa temática melhorou bastante. Porque a nossa lei, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, ela veio para trazer inúmeros mecanismos de proteção à mulher, né? Tanto que a Lei Maria da Penha, ela é considerada uma das 5 melhores leis do mundo em termos protetivos à mulher vítima de violência. É uma situação que alterou bastante desde aquela época, mas que hoje nós temos mecanismos eficazes de proteção à mulher. Exato. E quando falávamos do convite à live, do convite a esse momento, você falou também muito da questão das dificuldades de que nem tudo a lei consegue abranger. Poderia falar um pouquinho mais sobre isso, do quanto também... Sim. A primeira questão que a gente deve colocar quando a gente fala em violência contra a mulher, que é um imaginário popular que não é muito correto, é de que toda violência contra a mulher vai se aplicar a Lei Maria da Penha. E não é assim. A Lei Maria da Penha não se aplica a qualquer violência contra a mulher. A própria lei, ela traz requisitos, digamos assim, ou condicionantes para que aquele caso de violência seja aplicada a essa lei protetiva. E o primeiro requisito para a aplicação da Lei Maria da Penha é que nós estejamos diante de uma violência de gênero. E o que é uma violência de gênero? Né? Uma violência de gênero é aquela violência praticada contra a mulher pelo fato de ela ser mulher. É aquela violência que ela traz arraigada dentro dela o machismo, respeito, que traz dentro dela o pensamento do agressor de que ele é superior à mulher, de que ele tem mais poder do que a mulher. Então, quando nós estivermos diante de uma violência de gênero contra a mulher, nós podemos pensar na aplicação da Lei Maria da Penha. Acende o sinal. Opa, estamos diante de gênero. Vamos ver se nós temos os outros requisitos para que a gente possa, então, aplicar a Lei Maria da Penha. Porque não basta nós termos uma violência de gênero. A lei exige que essa violência seja praticada no âmbito doméstico, familiar ou numa relação íntima de afeto. Seja uma relação que está em curso ou uma relação que já terminou, né? E aqui entram ex, né? O ex-marido, o ex-namorado, o ex-companheiro. Então, para a gente fazer a aplicabilidade dessa lei, nós temos que ter uma violência de gênero
e que ela tenha acontecido num desses três cenários, né? Violência familiar, doméstica, que não necessariamente precisa ser entre membros de uma família, mas precisam estar vivendo no mesmo ambiente, ou em relação íntima de afeto, que é a nossa grande demanda na promotoria de justiça, a maior demanda em casos envolvendo relacionamentos. E quando se fala na aplicabilidade da lei na questão da violência doméstica, sendo violência de gênero no ambiente doméstico, quais são os tipos de violência que a lei, que é possível atingir através da lei? Porque a gente sabe de 5 tipos de violência, né? A gente conhece os 5 tipos de violência, é importante até que fale sobre ele, aborde sobre ele, para quem não tem conhecimento, né? Mas é possível atingir a lei, atuar, estando presente uma violência que não seja a física? A lei traz os tipos de violência para que ela seja aplicada, né? Que é a física, a psicológica, sexual, patrimonial e moral. Como tu já referiste, a física é aquela que chama mais atenção. Tá? Desculpando a redundância, como a violência física ela deixa marcas, ela acaba sendo a mais marcante. E muitas vezes é com a violência física que essa vítima vai procurar os órgãos de segurança. É quando surge a violência física que nós viemos a conhecer o histórico daquela vítima. Mas, Luciana, embora essa violência física seja a que mais aporta, né, na promotoria de justiça, nos inquéritos, o que a gente verifica é que essa violência física, ela nunca, ou não posso dizer nunca, mas ela raramente ela foi a primeira violência praticada. Né? Quando a gente vai fazer o histórico, o resgate de vida daquela mulher, uma série de microviolências já foram praticadas antes e que culminaram apenas depois na violência física e que então ela foi procurar ajuda, então os órgãos de segurança, os órgãos da rede de proteção à mulher tomaram conhecimento. Ela é a mais marcante então, porque deixa, né, marcas físicas e as pessoas veem, mas ela não é a primeira. E nem a gente pode considerar ela a mais grave, né, das violências. Não sei se eu fui clara. Exato. Acredito que foi. É importante que quem puder fazer perguntas, deixa eu ver se eu consigo abrir a caixinha de perguntas. Não, mas quem quiser ir fazendo perguntas pode ir fazendo. Mas o importante é trazer essa informação, porque a gente quando trabalha, eu acabei não me apresentando por costume, né? Eu sou Luciana, psicóloga, Luciana Busque, psicóloga, sou uma das mães da Helena e o nosso projeto vem justamente para esse um intuito duplo, né? Intuito de trazer informação, né? E trazer informação principalmente despertando mulheres para perceber isso, né? O quanto a violência, ela tá muito antes, ela inicia muito antes do que a violência física, do que a violência sexual, porque existe também, eu me recordo de casos em que a violência sexual ocorre dentro do matrimônio e isso é muito triste, né? Então, existem todas as violências e é preciso que a gente desperte as mulheres para se dar conta de que é possível sair até mesmo na fase inicial, no ciclo 1 que a gente fala, né? Existem os ciclos da violência e não precisa chegar à violência física para que você saia desse relacionamento e se desperte, né? Para uma nova forma de vivência, né? Quando a gente verifica a violência física, quando nós vamos fazer a análise dos casos que vem o Ministério Público, a rede de apoio à mulher, a gente vê que os socos, os empurrões, os tapas, eles já estão lá no final do ciclo. Antes disso, existiram uma série de outras violências e principalmente a violência psicológica e a violência moral na vida
daquela mulher. E a gente não consegue, muitas vezes, dissociar a violência física da violência psicológica. Porque um homem, quando ele estapeia uma mulher, ele não quer deixar essa mulher com o olho roxo. O objetivo do homem, quando ele agride uma mulher, é a dominação. Tá? E quando nós falamos em dominação, nós falamos em violência psicológica, que que é o segundo tipo de violência. O homem, isso é um conceito muito básico quando a gente vai estudar a violência doméstica e a gente vê no nosso dia a dia. Ele não quer deixar marcas na mulher. Né? As marcas acontecem porque aquela mulher, no entender dele, não agiu ou não se comportou como ele queria, como ele esperava, ou como ele acredita que ela... Exato. Deu uma travadinha, mas acredito que já está tranquilo. Exatamente isso, é o que a gente percebe muito, é importante que a mulher esteja desperta para isso, né? Para perceber que ela tem o poder de sair muito antes de chegar a vir e ocorrer uma violência psicológica. Provavelmente, a gente costuma dizer nos nossos encontros aqui com outros convidados, ela vai confundindo ainda, né, com o ciúme como forma de amor, é a maneira dele de demonstrar o amor, é a maneira dele, olha como ele me ama, ele me proibiu de trabalhar, ele proibiu de eu dar conta do meu dinheiro, ele quer fazer isso por mim, e vai tirando os poderes dela para se mostrar cada vez mais poderoso, né? Né? A vítima não consegue essa violência, esse amor disfarçado vai tirando o poder de autodeterminação da vítima. E como tu disseste, foi perfeita a tua colocação. No início do relacionamento, esse comportamento do homem, ele é tido por muitas mulheres como uma prova de amor. Né? Não quer que eu saia com as minhas amigas porque ele quer que eu fique com ele. Que eu trabalhe fora para que eu possa cuidar das coisinhas dele. Só que isso é um ciclo, né, Luciana? Quem trabalha com a área psicológica sabe muito bem que essa violência psicológica que busca a dominação da mulher começa assim, e muitas vezes essa vítima nem se apercebe de que ela está sendo vítima de violência. E por isso, muitas vezes já chega na violência física e só então que ela vai pensar, nossa, eu era vítima de outros tipos de violência antes. Daí é importante de elas conhecerem esses enunciados, conhecerem a proteção que a lei traz, porque esse é justamente o segundo tipo de violência trazido pela lei. A lei fala da violência física e fala também da violência psicológica, que é a ação causada pelo ofensor que diminua a autoestima da vítima. É um conceito muito amplo que o direito dá para a violência psicológica. Né? Causou algum dano psicológico ou a autoestima da vítima, nós podemos enquadrar como violência psicológica. E aí são várias condutas que nós percebemos no dia a dia. A humilhação, a manipulação, o vigiamento constante. E hoje, em épocas de internet, a gente escuta muito falar nos stalkers, né? Ficar stalkeando a companheira nas redes sociais, se ela está online, se ela está na rede A, se ela está na rede B, por que tu estava online, o que tu estavas fazendo. Ou seja, todo esse comportamento manipulador e que busca a dominação do que a mulher faz, do que a mulher age, pode ser considerado como uma violência psicológica. Tá? E a gente percebe que essa violência psicológica, ela está muito atrelada à violência física.
Porque quando o homem não consegue, simplesmente com a violência psicológica, domar aquela mulher, ele parte para a violência física. Sim. Assim como há casos em que eu percebo que a família vivencia a violência doméstica sem chegar à violência física, né? Mas aquela violência doméstica está marcada como uma forma de vida, né? Mas eu sou assim, eu sou nervoso, eu sou irritado, mas o meu mundo lá fora está tenso, então eu chego em casa, você tem que aceitar. Então é importante também marcar, né, a percepção de que não é preciso chegar a uma violência física para a mulher estar vivenciando a violência doméstica e estar, sim, se mutilando por vivenciar isso, tanto de forma emocional, por vezes patrimonial, né, em que vai abdicando da sua vida também para estar dentro do lar e cuidar, então, dos filhos, né, o quanto a gente quer também fazer com que as mulheres percebam que não é preciso deixar chegar a uma violência física para buscar ajuda, né, o quanto é importante que você saia antes, porque com certeza tu já está sofrendo demais, né. Quando a gente verifica os casos e quando a mulher vai denunciar, toma coragem de ir à delegacia de polícia e pesquisar a rede, no mínimo 10 situações anteriores, no mínimo, ela já consegue identificar como de violência psicológica que ela sofreu. Uhum. Mulher saber que ela não precisa realmente chegar no nível da violência física para ela procurar ajuda e para ela ter direito aos mecanismos protetivos da lei Maria da Penha. Exato. E muito, Exato. né, Luciana, seguindo o link disso que tu colocaste, a violência não chega até a física porque aquela mulher, ela se submete e ela se deixa dominar de tal maneira, né, recusando as suas vontades, que ela não vai chegar à violência física, porque ela acaba atendendo a todos os desejos daquele homem, né? Exato. Porque a gente não pode desconsiderar que a gente vive uma sociedade machista e, inclusive, muitas mulheres, por viverem essa cultura machista também, desde pequenininha, elas nem se tocam. Exato. Que uma situação de violência dentro de casa, né? Então, é toda uma situação a ser analisada quando a gente vai falar sobre violência de gênero, porque nós vivemos num mundo machista, e isso é inegável, em que os estereótipos de gênero são perpetuados. No sentido Exato. E muitos homens podem nem se dar conta, né, de estar sendo violentos, estarem perpetuando uma fala machista, um olhar machista, um modo de eu sou assim e você vai ter que aceitar, mas ela tem que se submeter ao meu ser e eu não me submeto ao que ela deseja, né? Eu não escuto ela e não vejo se ela gostaria sim de ter um encontro com amigas, eu não escuto ela para ver se ela gostaria de, ao invés de estar vivenciando os cuidados do lar, de estar lá trabalhando e atuando naquilo que gosta, né? Então é tão importante fazer com que todos se despertem e também o homem desperte para perceber, será que eu não sou um violento ao exigir que a minha esposa aceite a maneira que eu sou e eu não escuto ela, eu não olho para ela e vejo o que é realmente da essência dela, né? Não, perfeito. Até porque também a gente não pode negar que se exige do homem uma determinada postura hoje em dia. Aquele homem que é mais frágil, mais sensível, muitas vezes ele é motivo de chacota no próprio grupo de homens, por ele ser assim. Então, quando a gente fala em violência doméstica, é uma questão multifatorial, em que todos os agentes envolvidos devem ser estudados e devem ser tratados, né? Exato. Não retirar a mulher desse local de conflito, mas também tratar aquele homem. Né? Que deve ser tida por todas as redes de proteção à mulher. Né? Porque a gente vem de uma sociedade que ensina o homem a ser assim e ensina
a mulher a ser de outra forma. Então, por isso, muitas vezes elas não se percebem de que elas vivenciam essa situação. E quando ela era pequenininha, ela também via a mãe dela, né? Uhum. Atendendo aos anseios do marido, atendendo aos anseios do pai. E isso é histórico, né, Lu? Exato, exato. Assim como o homem viu o pai agindo da maneira como agia e acreditando que essa é a sua maneira de ser homem, né? É a maneira correta, né? Perfeito. Adequada. Nós estamos numa evolução de igualdade. Uhum. Embora a lei estabeleça que homens e mulheres são iguais, na prática a gente sabe que isso não existe ainda, né? Estamos precisando caminhar para isso, né? E estamos galgando Uhum. em busca de uma igualdade de fato, porque foram séculos em que as mulheres eram tratadas como objeto em todas, Exato. né? Que nós formos analisar, se a gente pega um pouquinho da história e vai analisar, a Bíblia, a própria Bíblia, diz que a mulher deve obediência ao marido, correto? Uhum. Se nós pegarmos as leis antigas, a mulher está sempre sob a guarda de alguém. Quando ela era criança, ela ficava sob a guarda do pai. Ela casa, ela ficava sob a guarda do marido. E quando ela ficasse idosa, ela ficava sob a guarda de um filho homem, né? Então, esse é um caminho que nós estamos percorrendo. E muito dessa história vem arraigado nas pessoas, tanto nos homens quanto nas mulheres. E por isso, Sim. quando a gente fala em machismo, o machismo não é uma característica só de homem, Não. né? Tu que Uhum. trabalhou na área pública há muito tempo, tu sabes disso. As mulheres também são muito machistas. E por vezes muito cruéis, né? Ao falar de outra mulher, ao cobrar de outra mulher, sem se dar conta que está trazendo uma carga que não é preciso, né? De ter que representar e cumprir com papéis que não são necessários, né? São as Eu gosto de Brené Brown, que fala, são as camisas de força de gênero, em que é como que estereotipado que você tem que cumprir com determinadas funções por ser mulher ou por ser homem, né? O homem também carrega também as dores, né, de suas camisas de força em que a sociedade lhes exige determinados papéis. E daí está essa confusão do que é como fazer o papel de dominância num ambiente em que, para o homem, o domínio, o poder está também na força física, né? Quando se perde. E a perpetuação desses estereótipos de gênero que tu colocaste é a causa da maioria da violência doméstica que nós vivenciamos. Uhum. É o perpetuar esse pensamento de que o poder é do homem e que a obediência é da mulher, que a força é do homem, enquanto a fragilidade é da mulher. E o perpetuar esses conceitos acaba nos trazendo uma série de casos de violência doméstica e principalmente de feminicídio, né, Luciana? Que é Exato. o nosso grande gargalo e a nossa grande luta para que os casos de violência não cheguem a esse extremo, né? E acontece muitas vezes, não é o primeiro caso que eu ouço, de violência doméstica não ser percebido pelas pessoas que cercam, né? Muito por já estar internalizada essa questão de normatizar determinadas violências como algo comum, é briga de casal, não se mete a colher, né? E quando se vê, pronto, acontece um caso de feminicídio, acontece o caso do companheiro matar filhos e por fim se suicidar, mas eu não percebia nada, né? Por muito também se dá por essa normatização, né, de violências e por não contar, não abrir e relatar o que está vivenciando no lar, né? Essa tua fala, assim, me traz uma perspectiva, primeiro, que é essa cultural, né, de gênero, e que isso também perpassa para a sociedade, perpassa para a família. E uma outra questão
qual foi o ingrediente que tu falaste ali da... Quando falaste da família, muitas famílias, justamente por manterem esses pensamentos, não querem ver aquela mulher separada. Exato. Né? Às vezes eles não querem, eles não percebem, mas muitas vezes por replicarem e reproduzirem essa cultura machista, patriarcal, eles não querem, eles preferem ver a mulher sofrendo do que a mulher ser uma mulher separada, né? E todas as circunstâncias que muitas vezes a gente ainda percebe. Exato. E eu acho que é importante porque nós falamos em alguns tipos de violência, mas acabamos abordando apenas dois, né? A violência física e a violência psicológica. E existe muito o desentendimento, a não compreensão de quais são as outras violências. E eu acho assim primordial falar do quanto a violência sexual é uma violência, né? Dentro do matrimônio mesmo, né, dentro de uma relação conjugal, e as outras violências, se puder abordar um pouquinho sobre elas, seria tão importante ouvir. A violência sexual, como o próprio nome já dá a entender, é forçar a mulher a qualquer prática sexual que tenha a ver com o seu corpo, uma prática que não seja consentida. Mas a lei, ela amplia um pouco o conceito de violência sexual ao trazer também outras questões atinentes à sexualidade, como violência sexual. Exemplo, obrigar a mulher a engravidar, não permitir que a mulher tome contraceptivos, obrigar a mulher a presenciar cenas que ela não tem vontade. Ou seja, qualquer tipo de força nas questões relativas à sexualidade, a lei também protege. E uma questão que é bem interessante a gente fazer o link, Lu, e que a gente percebe assim nos nossos processos, é que como é frequente a prática de violência sexual atrelada à violência psicológica, sabe? Muitas vezes a violência sexual, ela é praticada como uma forma de dominação. Olha aqui, ó, tu não me obedeceu, olha o que vai acontecer contigo, olha como eu te mando, né? Mas que ainda hoje, embora eu trabalhe numa promotoria especializada que recebe toda essa demanda, ainda hoje é muito pequeno o número de processos com violência sexual nos casos de relacionamento abusivo homem-mulher, né? Eventualmente vem, mas os processos ainda não aportam, seja por vergonha da mulher, seja por outras questões, muitas vezes pela própria mulher imaginar que ela deva satisfazer também, né, seu companheiro, independentemente de ter vontade ou não. Fato é que são poucos os processos ainda nessa temática. Eles são maiores na violência física e na violência psicológica, que nós estamos ainda engatinhando, mas já existe um número considerável de vítimas que procuram. E eu acredito que seja grande o número, né? Apesar de não haver, porque é uma relação de domínio, a relação sexual, né? E a mulher, ela fica atrelada a também a ver o seu prazer, e daqui a pouco a essa questão também de ser uma obrigação do matrimônio, né? Pois. Eu me recordo de casos de ter atendido, de haver isso, essa questão do companheiro dizer, mas é obrigação do matrimônio, ela deve fazer isso. Ela deve manter relação sexual comigo, pois eu sou seu esposo e nós temos essa. Então é muito, acredito que já não vem por essa brecha do entendimento, inclusive das questões religiosas, né? Confundem um pouco, né, o que é o matrimônio, estar junto, né? Que relação é essa, né? Então acho que é muito importante abordarmos para a mulher perceber também que é sim uma violência, ela não tendo desejo, ela não tendo vontade, ela pode dizer não, né? E não só pode dizer não, né? Como ela deve dizer não. Sim. E ela vai ter as medidas protetivas trazidas pela lei também em caso de
violência sexual. Não só a violência física e não só a violência psicológica, mas também nessa violência sexual, né? Nós abordávamos até em outra live, agora não me recordo qual convidada que era, em que há também essa questão de filmes, de séries que abordam muito a relação sexual com uma questão de tara, de prender, de fazer, do sadomasoquismo, né? Mas a gente sempre reforça que é importante que isso seja consensual, né? Havendo essa relação, um consenso do casal, tudo é possível, desde que não cause, não lese, né, e que esteja dentro daquilo que é da relação dos dois. Mas, por vezes, a mulher percebe realizar um ato sexual trazendo o homem com o desejo de aprisioná-la, de prendê-la, e não ser dela essa vontade, mas ela achar que deve cumprir por ser esposa, por estar ali, ele estar com desejo nela, né, estar representando ali uma... Então, são tantas questões que envolvem que é importante a gente abordar também sobre isso. Eu né? acho que a palavra que define isso é constrangimento. Né? Se a mulher está diante de um constrangimento para praticar aquele ato, ou presenciar, ou fazer, nós estamos diante de uma violência. A questão é essa. Se ela faz por vontade própria, seja o que for, bacana. Não vai dar margem à aplicação da lei, etc e tal. Mas a gente sempre tem que ter esse olhar. Tu foste forçada a fazer isso? Exato. E a prova, partindo para o lado do direito, é uma prova bem ingrata que a gente fala. É uma prova muito difícil de se fazer de violência sexual. Mas eu não acredito a isso, o pouco número de casos que venha ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. E mais a própria mentalidade, realmente, como tu falaste, dessa vítima, de que ela deve ceder aos anseios do seu companheiro, a essa visão de que o marido pode dominá-la em todas as... E sem falar na vergonha, né, Lu? Exato. Porque o principal dessas vítimas, quando chegam nas audiências, porque nosso contato com essas vítimas é quando elas chegam nas audiências, né? A minha percepção, primeira delas, da grande maioria, é de vergonha. Por isso, né? Elas ainda não se conformam por estar ali. Seja por elas se sentirem como terem falhado naquele relacionamento, na maneira de conduzir, seja por elas levarem ao conhecimento de outras pessoas aquela dor que ela vivenciava. Aquilo que é íntimo, né? Isso. E eu penso que quando a gente fala em violência sexual, essa vergonha talvez seja ainda maior e por isso uma diminuição do número de denúncias e de levar ao conhecimento das autoridades de segurança, né? Esses casos. Então, acho que é um tema que realmente daria até uma live inteira para falarmos sobre ela, mas temos outras violências que eu acho importante abordarmos também. Nós temos também, então, além da física, psicológica e sexual, a violência patrimonial, que o aspecto, ela é ampla também, a lei traz como qualquer conduta que retenha documentos, que o homem tente comandar o patrimônio daquela mulher. Então, tudo que for relacionado ao patrimônio daquela mulher e que somente o marido queira administrar, ter poder sobre a forma de gerir os rendimentos da família, a gente pode estar diante de uma violência patrimonial. Uma questão que eu acho que é importante a gente destacar, eu vi que tem algumas pessoas do direito assistindo, é que nem toda violência, seja ela de qual espécie for, ela pode ter um tipo penal correspondente. E mesmo assim, vai dar margem à aplicação da lei. Né? Por que eu falo isso? Porque para que um agente ele seja condenado, um ofensor, pela prática de um crime contra a mulher, é preciso que exista previamente na lei
um tipo penal estabelecendo aquela conduta como crime. Correto? Essa é uma premissa. Mas existem casos que não estão na lei. Mas mesmo assim, mesmo sendo uma violência patrimonial, por exemplo, só ele administra os bens da família, ele não permite que ela emita qualquer opinião, ele rasgou os documentos dela. Embora isso não seja propriamente, a gente não consiga antever um crime, mesmo assim, como é uma violência patrimonial, essa vítima pode procurar o sistema de segurança, pode procurar a delegacia de polícia e pedir, se for o caso, medidas protetivas. Né? É uma violência que, da mesma forma que a sexual, ela chega bem menos ao nosso mundo, mas está previsto na lei. E, por fim, a violência moral. Essa, sim, são muitos casos que chegam ao nosso conhecimento, porque ela engloba a injúria, a difamação, a calúnia. E nesses conceitos estão aqueles termos pejorativos, desculpa o termo, mas a gente escuta muito, chamar de vagabunda, chamar toda sorte, tua comida é um lixo. Isso entra na violência moral também, e que pode ser um crime e também pode dar margem à aplicação de todos os mecanismos que a lei traz para a proteção dessa mulher. Tá? Acho que daí com a violência moral a gente fecha as 5 violências trazidas pela lei. Sim. Né? Sem fechar o rol, porque não é um rol fechado. Um determinado caso concreto, a gente analisando, a gente pode enquadrar em um desses tipos de violência, né? Ótimo. Acho que é importantíssimo falarmos sobre todos esses, como você abordou muito bem. Aqui tem colegas, não sou do direito, mas tem seus colegas do direito aqui presentes, né? E tem também psicólogos, tem pessoas, né, de outras áreas. E o que a gente fala? É importante a gente tirar esse olhar de que a violência doméstica é só a física ou a psicológica. A psicológica, as pessoas já estão tomando como ciência, né? Mas existem sim outras violências, e principalmente quando a gente pensa assim, em familiares, em pacientes, em quem chega a sua relação, né, de trabalho ou de família, enfim, que você possa alertar e você possa dizer, você está vivenciando sim uma violência doméstica, vem cá que eu posso te auxiliar, né? E daí, pensando nesse, eu quero te auxiliar, seja um profissional da área da psicologia, seja um familiar que perceba e queira ajudar essa vítima, quais são os mecanismos que ele pode, quais são os profissionais que ele vai procurar, qual é a rede, qual é o mecanismo de proteção que existe para essa vítima? Bom, a gente tem que analisar nessa tua colocação, em primeiro lugar, se essa vítima está numa situação de urgência ou não. Ela está numa situação de emergência. Por exemplo, eu chego e eu vejo o companheiro dessa mulher agredindo ela. Tá? O primeiro órgão que deve ser chamado é a Brigada Militar, a Polícia Militar, né, dos outros estados, porque é a Polícia Militar que vai ter condições de estancar aquela situação de violência. Agora, quando nós não estivermos diante de uma situação de emergência, de uma situação de urgência, como no caso que tu referiste, essa vítima chegou no consultório da psicóloga, do psicólogo, e relatou uma situação que eu percebi que era uma violência doméstica, uma violência de gênero. Ela vai ter que procurar a rede de proteção do seu município, né? Em Santa Rosa nós temos uma rede muito articulada, Luciano. Eu tenho a grata satisfação de fazer parte de uma rede que é fantástica. Né? Isso é maravilhoso. Muito bom, porque todos os órgãos envolvidos nessa rede são muito atuantes, são muito preocupados em fazer acontecer, sabe? Em melhorar a situação daquela vítima mesmo. Não mais um caso. Tanto conhecimento, nós fizemos um WhatsApp da rede. Então, nós temos
Em casos que saem do trilho, a gente discute no grupo de WhatsApp, que é o meio mais rápido, como fazer para resolver o caso daquela vítima de uma maneira, né, mais célere. Mas, regra geral, os municípios ainda não estão articulados e não possuem uma rede tão firme como essa que nós temos aqui em Santa Rosa, né? Nós temos, inclusive, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, nós temos abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Então, em Santa Rosa e nos municípios que têm essa rede, a mulher pode procurar qualquer desses órgãos da rede. O Ministério Público pode procurar a Brigada Militar, pode procurar a Polícia Civil, pode procurar o Conselho Municipal de Direitos da Mulher, pode procurar diretamente o Centro de Referência, a Unidade Física, que todos esses personagens, todos esses órgãos vão encaminhar essa mulher para fazer um registro de ocorrência e para analisar a melhor forma de resolver o caso dela. Infelizmente, reitero, a maioria dos municípios não tem essa rede. Então, a mulher, nesse caso, ela deve ser encaminhada à delegacia de polícia para fazer o registro de ocorrência. Naqueles municípios que nem delegacia de polícia existe, e é uma realidade, infelizmente, né? Essa mulher ela pode ser encaminhada para a Brigada Militar, que vai fazer um COP, um documento que posteriormente vai ser encaminhado para a Delegacia de Polícia de Circunscrição daquele município ou para o próprio Ministério Público. Isso porque a lei estabelece que é a vítima ou o Ministério Público que podem pedir ao Poder Judiciário a aplicação das chamadas medidas protetivas de urgência, que foi a grande inovação, o grande avanço trazido pela Lei Maria da Penha para a proteção das mulheres que são vítimas desse tipo de violência. Né, Lu? Então, quando não estamos objetivando diante de um caso de emergência, a vítima vai ter que ser encaminhada para a delegacia de polícia. Né? Não tendo delegacia de polícia, para algum integrante da rede, para a polícia militar, que vai saber como agir, como conduzir aquele processo. Então tá aí mais um motivo que agora eu vou falar um pouquinho do despertar, né? Mais um motivo para que a gente, enquanto profissional, esteja preparado para despertar essa mulher, para ela perceber que sim é vítima de violência, né? Pois não vai ser familiar, não vai ser qualquer outro profissional que vai encaminhar ela, é preciso que ela faça essa caminhada até lá. Né? Então tá aí a necessidade, tá aí o nosso interesse enquanto profissionais, nós 4 psicólogas, que criamos esse instrumento como uma ferramenta para que o psicólogo que atende mulheres em qualquer espaço, né? Seja num consultório particular, seja em grupo terapêutico, seja fazendo workshop, seja fazendo palestras, que ele possa se empoderar a sua prática, na verdade, né? Para daí instrumentalizar a sua prática e poder despertar mulheres para que vivenciam uma violência doméstica. Trazer todas essas falas que nós trouxemos aqui de forma mais esmiuçada, né? Para perceber, você vivenciar isso, então pense, é normal? Você viveria isso? Você aceitaria isso em outra condição? Como é que era? Então, enfim, nós temos esse instrumento como forma de empoderar profissionais para que eles sim consigam fazer com que essas mulheres acordem do que estão vivendo, de que relação é essa que elas estão vivendo. É normal? Eu estou vivendo uma relação que antes de estar nela eu aceitaria? Né? E por vezes há essa questão também da romantização dos ciúmes, a romantização da brutalidade masculina, do poder masculino através dessa coerção, né? Dessa coerção moral, dessa coerção psicológica, enfim. Por isso que nós criamos esse instrumento e pensamos muito na abordagem dele em transformar, em ordená-lo de forma que ela possa olhar para 4 pilares, né? Olhar para si mesmo, olhar para o relacionamento que vive, olhar para o convívio social e olhar para os filhos, porque são todos esses pilares que ela vai se despertando e percebendo, né, que não é normal. Né? Não é normal isso, eu não posso viver e aceitar isso como normal.
Então, e muito da nossa dúvida quando criamos o instrumento foi perceber que nem todos os profissionais estão preparados para dar conta que isso é uma violência doméstica também, né? Que isso... Luciana, não só os profissionais da psicologia, profissionais de todas as áreas que acabam trabalhando com a doméstica. Perfeito. A gente precisa despertar, utilizando o teu termo, né, para que percebam que a gente não está diante de uma violência comum, de uma violência urbana. A gente está diante de uma violência causada dentro do lugar que deveria ser o de acolhimento e de afeto, que é o lar. Então, nós temos uma situação diferenciada que exige um olhar diferenciado de todos os profissionais que vão trabalhar com essa mulher, né? Exato. Então, Exato. a minha saudação a vocês por trazer mais esse mecanismo para ajudar os profissionais a fazerem essas mulheres a se aperceberem que vivem situações de violência, né? E o nosso desejo é justamente quebrar esse ciclo, né? Quebrar esse ciclo do machismo, né? Quebrar esse ciclo de que isso é normal, quebrar esse ciclo de que se eu continuar, porque como eu disse no início, né? Por vezes a mulher não chega a ser violentada fisicamente e permanece naquela relação até o final da sua vida. E os filhos passam a reproduzir isso, em algum momento pode ser que algum reproduza a violência física ou não, mas vai gerando gerações e gerações de famílias que vivenciam a violência doméstica sem se dar conta. E adoecem, é depressão, é ansiedade, são muitos sintomas emocionais que envolvem e que não percebem que o pano de fundo é uma violência doméstica. Correto. E tu sabes bem, como eu, tu até já trabalhaste, né, no setor público, que crianças que vivenciam e que apenas veem situações, a mãe ser agredida, elas também sofrem muitos danos psicológicos. Exato. E tendem a reproduzir aquele comportamento no meio social. Afinal de contas, se o meu pai, que é uma pessoa que eu amo, né, todos os problemas dele batendo na mãe, que é uma mulher que ele ama, quando alguém me desapontar também fora de casa, eu vou resolver da mesma forma com meu pai. Né? Exato. É o ciclo da violência que vai se reproduzindo fora de casa também. Então, é o despertar dessa mulher para todas as implicações que aquela situação de violência gera, tanto com ela, quanto para a prole, para a família. Exato. E é cuidar que esse despertar não seja uma culpabilização ainda, né? Em que ela não se sinta, porque a gente percebe muito disso também. Da mulher que vivencia um relacionamento abusivo, quando ela se desperta, né? Quando ela acorda e percebe, sim, eu vivenciei um relacionamento abusivo, vem muito a culpa, vem o luto de um relacionamento que não deu certo, vem uma família desconstruída, que não era aquilo que ela idealizava e desconstruiu, acaba sempre perpetuando nos filhos alguma coisa que ela vai ter que dar conta, seja através de atendimento psicológico, seja questões escolares que sempre... Existe é o tal do jogo do dominó, né? Vai caindo várias peças e vão atingindo várias situações na vivência dela. E o nosso objetivo não é trazer a culpa a ela, é perceber que sim, ela pode se empoderar a partir dali. Vamos agora buscar a sua autonomia, né, o auto-amor e vamos reconstruir a sua vida, né? Então é importante que a gente também tire a culpa dela, né? Porque ela acaba se sentindo, sim, não vítima, mas culpada. E o apoio da psicologia é fundamental nesses casos. Na nossa rede de proteção, nós temos uma psicóloga que atende as mulheres. Mas nós escutamos muito a seguinte frase: vocês da rede, vocês querem separar casal. Não. Ao contrário, ninguém quer separar casal. Só que a gente realmente pensa que essa mulher, ela deva se despertar e ela deva saber a relação que ela está vivenciando para que a partir de então ela escolha a opção que ela quer para a vida dela.
né? Qual o Exato. caminho que ela quer seguir? E de todos os profissionais que atuam, eu penso que os psicólogos são os que têm maior chance de fazer esse despertar nessa mulher. E por isso, nós, do Ministério Público, temos um imenso respeito por vocês, profissionais da psicologia, pelo auxílio que dão a todas. Deu um bugzinho. Deu um bug. Ai, gratidão. Eu sou apaixonada pela nossa profissão e eu sei o quanto nós temos também esse dever de educar também. A gente fala em psicoeducação, né? Então, nós como Helenas, né? Eu como uma das Helenas e minhas colegas Helenas, nós temos como causa, né, fazer também essa educação, tanto a educação das Helenas, das famílias, né, e educação dos profissionais. Nem todos, a gente sai de uma formação tão vasta, não é preciso que todo mundo saiba, né, fazer o atendimento de mulheres vítimas de violência, mas conhecer e saber manejos é importante, então ir em busca disso é importante, né? E sim, trabalhar no público, aliás, foi uma grande escola para mim, para conhecer também várias formas de violência doméstica que não estava necessariamente vindo para o meu atendimento como uma violência doméstica, mas o pano de fundo se percebia a violência doméstica, né? Então é importante sim nós falarmos, e essa parceria é muito importante. Quando se valoriza a profissão, se percebe que sim, a psicologia é importante para que possa trazer um novo olhar, né? Reconstruir as formas de viver um relacionamento em que o poder não precisa estar no gênero, né? E sim na assertividade dessa relação, em que a comunicação seja efetiva, né? Perfeito. E esse é o nosso grande desafio, né, Luciana? Enquanto sociedade, é transformar essa sociedade baseada na dominação, no machismo, numa sociedade área. E para isso, e nisso a gente engloba os relacionamentos. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é separar casal, nosso objetivo não é nada disso. É fazer a mulher Exato. ela pode ter outra vida, né? Se ela quiser. A escolha vai ser dela, mas ela tem que saber o que ela está vivenciando. E eu sou tua fã, tu sabes disso, já te falei. Sim, e não sou só eu, tu sabes que quando eu publiquei que eu iria ter esse nossa live hoje, muitas pessoas, nossa, com a Lu, que bacana! Ah, que gratidão! E tu deixaste, assim, passos muito lindos aqui por Santa Rosa. E eu Gratidão. sou tua fã da Campina das Missões. Né? Fiquei público, então, do teu trabalho. E tenho certeza que esse trabalho com as cartas, com o despertar, vai ser um sucesso. E o nosso trabalho não, é só o início, né? O nosso objetivo é realmente empoderar profissionais e empoderar mulheres. E quando a gente fala em empoderar mulheres, é empoderar relações, porque são mulheres, mães de crianças, que são meninos, meninas, né? E que podem mudar todo esse contexto do machismo. Eu gosto de dizer que o feminismo não é o contrário do machismo, né? A luta de gêneros não é para que haja luta mesmo, mas para que haja igualdade. Então, que a gente possa, sim, trabalhar de mãos dadas. E, por vezes, o despertar pode, sim, ser utilizado para trazer o olhar da mulher para o homem, né? Eu costumo dizer que se coloque no lugar. Então, por que não trabalhar num workshop masculino, em que você está trabalhando relação masculina, o olhar da mulher? Como é que você viveria se você tivesse que vivenciar a sua relação afetiva dessa maneira, né? Que por vezes você acredita ser normal para uma mulher vivenciar. Então... Perfeito. E quando tu falaste, assim, do feminismo e machismo, a grande verdade é que há um preconceito muito grande em relação ao termo feminismo e houve uma desvirtuação desse termo, né? Exato. E pessoas mal intencionadas mesmo, atrelam o termo feminismo a questões partidárias. E o feminismo Exato. é de direita ou de esquerda. Ai, tá acabando o nosso tempo.
15 segundos, consegue fazer uma despedida? Obrigada, então, pelo convite. Foi uma satisfação falar sobre esse assunto e contigo em especial. Um grande beijo para os colegas e para quem nos assiste. Bye, bye. Beijo!